Você já se perguntou o que realmente significa confiar em Deus? Não apenas nas palavras, mas na prática. Quando tudo parece fora do lugar e a vida não segue o plano que você imaginava? Confiar de verdade é um dos maiores desafios da fé, especialmente quando o coração está inquieto e as respostas parecem distantes. Não é sobre entender, é sobre descansar, mesmo sem ver. Este é o terceiro episódio da nossa série Fé que Acalma o Coração. Uma jornada devocional para quem precisa de direção em meio às incertezas. Se essa caminhada tem falado com você, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos dessa série que tem sido bálsamo para tantas almas aflitas. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o que significa confiar em Deus de verdade. E para isso, o nosso coração será guiado pelas palavras de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa não é uma promessa qualquer, é um chamado para um estilo de vida. Uma fé que não depende de lógica, mas de entrega. Não uma confiança parcial, condicional, mas total, mesmo quando tudo parece sem sentido. Este é o terceiro episódio da nossa série Fé que Acalma o Coração. Uma jornada devocional para quem precisa de direção em meio às incertezas. Se essa caminhada tem falado com você, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos dessa série que tem sido bálsamo para tantas almas aflitas. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o que significa confiar em Deus de verdade. E para isso, o nosso coração será guiado pelas palavras de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa não é uma promessa qualquer, é um chamado para um estilo de vida. Uma fé que não depende de lógica, mas de entrega. Não uma confiança parcial, condicional, mas total, mesmo quando tudo parece sem sentido. A primeira frase desse versículo já nos desafia profundamente. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não com parte dele, não quando tudo vai bem, mas com todo o coração. E isso significa abrir mão do controle. Confiar de todo o coração é como entregar as chaves da nossa vida a Deus e dizer: eu não sei o caminho, mas eu sei em quem estou andando. Isso não é fácil, principalmente quando estamos acostumados a querer entender tudo, planejar cada passo e antecipar cada resultado. A fé verdadeira exige rendição, não apenas crença. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo continuamos tentando resolver tudo sozinhos. Tentamos dar um jeitinho, manipulamos situações, carregamos fardos que não foram feitos para nós. E o que Deus deseja é que o entreguemos completamente, inclusive aquilo que ainda não conseguimos entender. É por isso que o versículo continua dizendo: e não se apoie em seu próprio entendimento. O nosso entendimento é limitado. Enxergamos apenas pedaços, fragmentos de uma realidade maior que só Deus consegue ver por completo. Enquanto Ele vê o quadro inteiro, nós vemos apenas uma parte do quebra-cabeça. E mesmo assim, queremos nos apoiar na nossa própria lógica, como se ela fosse suficiente. Quantas vezes tentamos tomar decisões baseados apenas no que sentimos ou no que conseguimos entender com a mente natural? Mas confiar em Deus é justamente o oposto. É escolher caminhar
mesmo quando os nossos olhos não enxergam a saída. É por isso que a continuação do versículo diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E esse todos é literal, não apenas nas grandes decisões, mas nas pequenas também. Desde o que falar com um filho em crise, até como agir diante de um desafio no trabalho. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é um exercício diário de humildade. É parar antes de agir e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Como eu posso honrar o teu nome nessa situação? Isso é confiar com maturidade espiritual. É dar espaço para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. E é aí que a promessa se revela. E Ele endireitará as suas veredas. Mesmo quando nossos caminhos parecem tortos, sem direção, Deus é especialista em alinhar trajetórias. Ele endireita o que parecia perdido, conserta o que estava quebrado e guia com amor aqueles que o reconhecem no meio da jornada. Às vezes, Ele não fala alto, não mostra tudo de uma vez, mas está trabalhando, mesmo no silêncio. Há momentos em que Deus simplesmente não responde como esperávamos. A porta não se abre, o diagnóstico não muda, a oração parece sem retorno. E nesses momentos surge a pergunta: será que Deus me esqueceu? Mas Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 continua ecoando: confie no Senhor de todo o seu coração, mesmo quando o céu parece fechado. Mesmo quando a lógica grita que não faz sentido continuar esperando. A confiança verdadeira não depende de explicações, mas de relacionamento. É aqui que muita gente se perde. Pensamos que a fé nasce da compreensão, mas a fé verdadeira nasce da convivência com Deus. Quanto mais o conhecemos, menos precisamos entender cada passo. É como uma criança que segura firme na mão do pai e segue sem saber o caminho. Ela confia porque sabe quem está guiando. Assim é conosco. Não precisamos entender tudo. Precisamos conhecer a Deus. É por isso que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele está agindo. Ele trabalha nos bastidores, alinha os detalhes, muda os cenários. Pode parecer que nada está acontecendo, mas a palavra nos garante: Ele endireita as veredas. Ele vê além, sabe o tempo certo, entende o que hoje nos escapa. Confiar é permanecer quando a alma quer correr. É descansar quando o medo tenta dominar. A confiança verdadeira não é a ausência de dúvidas, é a decisão de seguir apesar delas. Fé não é um sentimento estável e constante. Ela precisa ser alimentada todos os dias. Quando não cuidamos da nossa fé, o medo encontra espaço para crescer. E o medo é especialista em levantar hipóteses assustadoras, em projetar cenários de dor, em pintar o futuro com tons de incerteza. Mas quando a fé é alimentada pela palavra, ela cresce e silencia as vozes do medo. É por isso que precisamos nos lembrar: fé é um exercício, não um evento. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma prática diária. É escolher confiar hoje, e amanhã de novo, e no dia seguinte também. A cada manhã, renovar a entrega. E mesmo que o coração ainda esteja inquieto, seguir dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Nos momentos de maior incerteza, é aí que a confiança precisa ser mais prática. Não adianta palavras bonitas se não houver atitudes de rendição. Às vezes, o passo de fé é pequeno: desligar o controle, aceitar um não de Deus, aguardar em silêncio, manter a oração mesmo sem sentir. São essas pequenas atitudes diárias que constroem uma fé sólida e constante, porque a fé não se prova no palco, mas no deserto.
Não nos dias fáceis, mas nos dias nublados. Uma das formas mais poderosas de fortalecer a confiança em Deus é lembrar do que Ele já fez. O nosso coração é facilmente distraído pelas lutas do presente e, às vezes, esquecemos que já passamos por vales profundos. E Deus nos sustentou, que já enfrentamos noites escuras e o sol nasceu de novo. Que orações que pareciam esquecidas foram respondidas no tempo certo. Essa lembrança é como uma âncora. Ela nos ajuda a permanecer firmes quando os ventos da dúvida sopram forte. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 18, Deus diz ao povo: lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez, porque a lembrança gera confiança. Quando recordamos o agir de Deus no passado, a fé se renova para confiar no hoje. E é nesse processo de lembrar, confiar e esperar que a fé verdadeira amadurece. Porque a espera, embora desconfortável, é um dos terrenos mais férteis para a fé crescer. A espera revela se estamos com Deus, pelos resultados ou pela presença. Se confiamos só quando tudo acontece rápido ou se permanecemos mesmo quando nada muda. Às vezes, o silêncio de Deus é o ambiente onde nossa confiança é mais lapidada. Ele está presente, mesmo quando parece ausente. Ele está agindo, mesmo quando parece parado. Confiar é crer nisso. Deus não nos abandona no meio do caminho. Muitas vezes queremos que Deus nos explique tudo. Queremos entender o motivo das perdas, das portas fechadas, das mudanças inesperadas. Mas a verdade é que Deus não nos deve explicações. Ele nos oferece direção. E a fé nos convida a seguir mesmo sem mapa, confiando apenas no guia. Em Hebreus capítulo 11 e verso 8, lemos sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi, mesmo sem saber para onde ia. Isso é confiar, levantar e andar, mesmo sem ver o destino final. Porque mais importante do que saber o caminho é conhecer quem nos chama a caminhar. E quando confiamos, aprendemos também a abrir mão da pressa. A ansiedade, muitas vezes, nasce do desejo de controlar o tempo. Queremos que tudo aconteça agora, que as respostas venham hoje. Mas Deus trabalha em ritmos diferentes dos nossos. E mesmo quando parece demorado, Ele está sendo perfeito. Em Eclesiastes, capítulo 3 e verso 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Confiar é descansar no tempo de Deus. É entender que a demora não é rejeição, que o silêncio não é abandono, que o ainda não também é uma forma de cuidado. E quando o tempo certo chegar, e ele sempre chega, veremos que foi melhor assim. Agora que caminhamos juntos por essa reflexão, quero te convidar a dar um passo além, orar comigo. Não uma oração qualquer, mas uma entrega sincera, uma declaração profunda de confiança, mesmo que você ainda esteja com dúvidas, mesmo que o coração ainda esteja apertado. Vamos juntos entregar tudo nas mãos dele? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Obrigado por Tua presença constante, mesmo quando não conseguimos perceber. Obrigado porque, mesmo quando tudo parece confuso, Tu permaneces fiel. Pai, hoje queremos Te entregar o nosso entendimento limitado. Queremos abrir mão da nossa necessidade de controlar tudo, de entender tudo. Queremos aprender a confiar de todo o coração, como diz a Tua palavra em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
nos ajuda a praticar essa confiança. Ensina-nos a reconhecer o Senhor em cada decisão, em cada passo, em cada desafio. E quando a ansiedade quiser dominar, que tua paz venha nos envolver. Quando o medo tentar tomar espaço, que a lembrança da tua fidelidade nos fortaleça. Senhor, nós te entregamos os nossos caminhos, os fáceis e os difíceis. Te damos as áreas que temos tentado controlar com as próprias mãos. E hoje declaramos, mesmo sem entender, eu escolho te seguir. Que essa seja a verdade que governa nosso coração. Conduz cada pessoa que está orando comigo agora. Visita suas casas, seus relacionamentos, seus pensamentos. Endireita as veredas que parecem tortas. Renova a esperança de quem já pensou em desistir e que a certeza do teu amor seja maior do que qualquer medo. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Mesmo sem entender, eu escolho confiar em Deus. Essa simples frase é um ato de fé e um testemunho que pode encorajar outras pessoas. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este devocional com alguém que também precisa aprender a descansar no Senhor. O próximo vídeo da série Fé que Acalma o Coração vai te ajudar a continuar essa jornada de confiança com mais força e direção. Não perca! Que a paz do Senhor guarde o seu coração e que cada passo seu hoje seja conduzido pela mão do Pai. Até o próximo devocional.